É o Cruzeiro chegando aqui no Rádio Esportes da Itatiaia com Pedro Abílio. Boa tarde, Pedro. Fala aí, Romano. Boa tarde pra você, pro Simões, Nath, todo mundo que tá com a gente no Rádio Esportes. Reapresentação rolando na Toca da Raposa 2. Jogadores do Cruzeiro de volta ao trabalho. Os treinos, a partir desta terça-feira, focados na retomada do Campeonato Brasileiro. Na vice-liderança, Cruzeiro de olho no jogo contra o Grêmio, próximo domingo às 8h30 da noite. Partida em que vai marcar o retorno também da torcida cruzeirense ao Mineirão. A gente já vai falar sobre a expectativa enorme de público para este jogo do próximo domingo. Mas antes, só recapitulando, Cruzeiro que voltou do Espírito Santo no domingo. Nessa segunda-feira os jogadores tiveram um dia para descansar e hoje a retomada das atividades. Como eu destaquei em manchete, a gente está com muita expectativa para saber do Wanderson, que se era esperado, que fosse titular no jogo contra o Banfield no fim de semana no jogo da Vitória Cup, mas uma reavaliação hoje vai dizer se houve alguma coisa muscular com o Wanderson. Ele sentiu algumas dores e foi substituído pelo Marquinhos no jogo. Pois é, e aí passa a ser quem sabe uma dúvida ou não, se bem que estamos na terça-feira, o jogo é domingo, tem uma possibilidade grande dele ganhar esta condição de jogar nesta retomada do Campeonato Brasileiro. Deixa eu só mandar um recado aqui para você que é da rede Tassat, porque vamos ter a divisão de rede agora. Quem vai transmitir o Jornal da Itatiaia à tarde, fique com o Jornal da Itatiaia, e você que retransmite transmite o nosso Rádio Esportes, vai continuar com a gente aqui na rede. Então, Jornal da Itatiaia para uns, Rádio Esportes continua para outros. Bola rolando com o Cruzeiro. Você falou do Wanderson, o Marquinhos entrou naquela oportunidade, mas tem outras opções, né? Tem outras opções, o técnico Leonardo Jardim e, inclusive, o Marquinhos, que jogou quase toda a partida contra o Banfield, ele foi substituído. O Cruzeiro inverteu o lado, para utilizar dois laterais em algum momento do jogo. Quando colocou em campo o Fagner, o Cruzeiro chegou a ficar com o Fagner e com o William em campo no segundo tempo da vitória por 1-0 contra o time argentino. Então o técnico Leonardo Jardim está se munindo das opções para poder fazer essa substituição. Ele que falou também sobre o Mateuzinho, o Matheus Henrique ainda não deve retomar a sua condição de ser relacionado nesse próximo fim de semana para o jogo contra o Grêmio, mas o Leonardo Jardim já tem expectativas, Sabe que a transição física está cada dia mais próxima com relação a esse jogador que sofreu uma lesão. Já vão para quase 3 meses aí sem o Matheus Henrique, que era tido como principal jogador no meio-campo do time do Cruzeiro, Romano. Agora, com relação a base do Cruzeiro, a notícia do dia é mesmo a confirmação da renovação contratual do Cauã Batistella, 17 anos. Quem está no YouTube da Itatiaia está vendo aí ele com a família, assinando o contrato. Essa assinatura aconteceu ontem. Na semana passada a gente já trazia a informação que na segunda-feira, antes do Cruzeiro viajar para o Espírito Santo, o Cauã treinou com os profissionais. O Cruzeiro está adotando uma cautela muito grande para tratar da situação desse menino. É tido como uma joia, principal jogador nas categorias de base na temporada de 2025, tanto que com 17 anos apenas ele está assinando por mais 5 anos com o Cruzeiro. Além disso, é um dos jogadores mais valorizados agora na base, tendo em vista o potencial do Cauã Batistella. Ele está jogando no Sub-20, uma categoria bem acima da sua idade, e nessa temporada são 13 gols e 4 assistências em 28 jogos. Lembrando que hoje tem o Sub-20, uma oportunidade a mais para a torcida China Azul acompanhar aí o Cauã Batistella em campo. Ele que estará em campo certamente no jogo contra o Fluminense, 9h da noite, 17ª rodada do Brasileirão Sub-20, lá no Castor Cifuentes, em Nova Lima. Inclusive, informação de que alguns jogadores que estavam com o time profissional na Vitória Cup devem participar, desse jogo de logo mais, devem estar entre os relacionados a essa partida do Sub-20. O Otávio, o Cauã Prates, o Murilo Hickman, que nem jogou lá no Espírito Santo, foi só para viagem mesmo com o grupo, e também o Kaique Kenji, Romano? Mas Batistella renovado mais 5 anos no Cruzeiro. Nath, aquele negócio, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, Cruzeiro aprendeu para não perder mais um jogador da base, como aconteceu com outros aí, com Estevão, ou com o Vitor Roque.
Exatamente, né, Romano? Ainda que não tenha sido sob a gestão do Pedro Lourenço, enquanto proprietário da SAF, tá na história do clube. O Pedrinho tá vendo aí, né, essa galera jogando por outros clubes, sendo avaliadas e vendidas por milhões e milhões de reais, que ajudariam muito o Cruzeiro. Eu até disse aqui, recentemente no Rádio Esportes, que o torcedor tem a ansiedade por ver o Batistella, a gente também, mas todo esse processo tem que ser feito com calma, com tranquilidade. As pessoas que acompanham ali as categorias de base mais de perto, todo mundo fala que esse processo da transição, né, da base para o profissional é um momento muito difícil, que é ali mesmo que às vezes as coisas acabam saindo do trilho. O talento dele é inquestionável, está sendo observado pelo Leonardo Jardim, que é um cara que sabe fazer muito bem essa aproximação, sabe fazer essa condução. Então acho que é um caminho a ser trilhado, ele está treinando, acho que logo pode ser relacionado, mas tudo isso tinha que ser feito com o respaldo do contrato, né? O primeiro passo era o Cruzeiro saber que a partir do momento que ele fosse lançado, estivesse na vitrine, ele estaria mais valorizado, ele estaria também sob o olhar de muita gente, então o Cruzeiro precisava estar resguardado, respaldado, e agora está, né? É verdade. E outra coisa, né, Simões? No momento em que o treinador do Cruzeiro valoriza a base, né? Foi você que comentou ontem que ele sabe até o jogador do Sub-15. Não, foi naquela entrevista exclusiva que ele deu a Itatiaia na quarta-feira da semana passada, né? Na véspera da estreia do Cruzeiro. Não, foi no dia da estreia do Cruzeiro, foi na quinta. No dia da estreia do Cruzeiro, lá na Vitória Cup, o Leonardo Jardim conversou com o Rubem Júnior, com o Pio, com o Cirilo, e um conhecimento impressionante, assim, dos processos, dos jogadores, das categorias de base do Cruzeiro. Então, quer dizer, a preocupação realmente de quem tem isso como uma das prioridades. E eu acho que isso é fundamental. Fundamental no momento em que o clube se transforma numa SAF e que precisa pagar aí uma dívida milionária, e a melhor maneira de pagar essa dívida é você fazendo jogadores, né? Fazendo jogadores e abastecendo o mercado europeu, porque infelizmente essa ainda é a realidade do futebol sul-americano. Tomara que num futuro próximo possa mudar, mas não é uma coisa rápida de acontecer, mas isso é fundamental, né? E aí a gente não tem noção, né? O que um Batistella, um Cauã Prates, um Kaique, o que um menino desse pode valer daqui 1-2 anos. Então é uma característica muito interessante do Jardim, e que ele já trazia, né? Não é uma coisa que ele está adotando no Cruzeiro, né? É uma marca dele. É uma marca dele ter esse carinho, esse cuidado com os jovens, com o lançamento de jogadores. E aí eu acho que isso é mais um ponto positivo no treinador do Cruzeiro. Eu também acho. Isso aí E quem tem a ganhar com isso é uma garotada que, se souber aproveitar esse momento de um treinador que gosta de trabalhar com a base. Olha, Romano, pro jogo deste domingo, Cruzeiro e Grêmio, às 20h30 da noite no Mineirão, tem uma expectativa de mais de 50 mil pessoas. Informação divulgada, né, pela assessoria de imprensa do Mineirão. Lembrando, o Cruzeiro tá reforçando a campanha e o Mineirão agora vai contar com um posto para atendimento presencial a quem essa semana tiver alguma dúvida, tiver alguma dificuldade com o cadastramento facial. As catracas agora terão o reconhecimento facial. O torcedor vai precisar se cadastrar. Aquele que comprou o ingresso e quem repassa, né, o sócio também, com os ingressos extras, vai precisar acessar o suacara.cruzeiro.com.br. Já são mais de 40 mil torcedores cadastrados com a biometria. Uma vezinha só, você cadastrou lá, já vale. É o cadastro facial sendo acelerado no Cruzeiro. Hoje o Grêmio joga um jogo da Recopa Gaúcha e não tem o Bright White. 7h30 da noite contra o São José na Arena do Grêmio. Recopa Gaúcha, que é relativa ao ano passado. Semana passada eu arrumei uma confusão aqui, porque o Romano falou, acho que eu falei que o Bahia ia jogar antes de enfrentar o Atlético, que joga amanhã, né, com Fortaleza. Sim, isso. O Romano falou, o Grêmio também. Falou, mas o Grêmio não é campeão gaúcho, não. O campeão gaúcho é o Inter, o atual, né? Só que a Recopa Gaúcha em julho de 2025 é relativa a 2024. É isso. Coisas aí do futebol brasileiro. Jogo que acontece na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Nos últimos dias o Mano Menezes não tem contato com o Bright White. Existe uma expectativa muito grande, inclusive lá em Porto Alegre a informação é de que o Bright White não vai participar desse jogo de hoje na Recopa Gaúcha. Também não participou de um jogo treino que o Grêmio fez na semana passada, justamente pelas dores no tornozelo que podem tirá-lo do jogo contra o Cruzeiro. Então ele está meio que sendo preservado de algumas atividades mais pesadas essa semana, para saber até o final da semana
se o dinamarquês vai ter condições de vir para Belo Horizonte. Fala, Nação Azul, com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde você estiver. Não perca tempo, acesse sócio5estrelas.com.br, planos a partir de R$ 9,90. O treinamento de hoje é mais uma recuperação, a parte física sendo observada. Aliás, Leonardo Jardim falou muito sobre isso na entrevista coletiva depois da Vitória Cup, depois do segundo jogo contra o Banfield, que visou principalmente nos últimos dias reforçar o ritmo de jogo e essa parte do fôlego dos atletas, né? 2 pontos que ele citou que as férias normalmente tiram dos jogadores. O foco no estilo de jogo, naquilo que o Cruzeiro vinha construindo em termos de DNA, e precisa retomar também essa questão física. São prioridades do técnico do Cruzeiro, que a partir de hoje já trabalha pensando no Campeonato Brasileiro e na pesada sequência de jogos que vem pela frente, Romano.